Olá, família, tudo bem? Estamos aqui novamente no mais um episódio do Afropod, o seu podcast de africanidades. E hoje trazendo uma personalidade importantíssima dentro do cenário de Brasília. Uma pessoa que entende que resistir é verbo coletivo. Estamos aqui com o deputado de Estral, Fábio Félix. Seja muito bem-vindo ao Afropod, Fábio. Muito obrigado. Feliz de estar aqui, viu? Importante ser apresentado como personalidade. Nossa, é uma honra para mim. Estou muito feliz. Muito obrigado. Eu acho que qualquer pessoa que consegue externar aquilo que nós precisamos se torna um porta-voz. Eu sempre falo no bastidor com a minha equipe, que eu sou um seu fã, e falo, hoje eu tenho um megafone lá dentro da Câmara Legislativa. Isso para nós é muito importante. Até porque eu não trago só na pele a questão da negritude, mas trago também, dentro da minha filosofia espiritual, alguém que possa me representar, que não precisa ser igual a mim, mas que me respeite. E a gente vê isso dentro da sua fala, dentro da sua missão, dentro do seu trabalho legislativo. E eu quero começar por esse tema, se você me permitir. Com certeza. De onde surgiu essa ideia do Fábio Félix ser uma pessoa que via que a sua existência tinha a ver com política? Nossa, eu acho que foi desde sempre, sabe? Eu lembro da minha infância, minha mãe, meu pai sempre falando que eu era muito interessado pela política. Então, eu gostava de assistir, pra você ter noção, eu com 7, 8 anos, eu assistia TV Senado. 7, 8 anos? Eu gostava de assistir TV Senado, ficava lá assistindo a TV, e meu pai falava, gente, esse menino é doido, né? O que esse menino tá assistindo TV Senado, TV Câmara? Eu, com uns 13 anos, eu tinha assinatura desses jornais e ficava lendo a matéria, o que eles aprovaram. Então, eu sempre gostei da política, de acompanhar a política. E eu acho que um fator muito decisivo para eu me tornar um ser político foi quando eu saí do armário. Porque essa saída do armário ela é muito significativa, né? Com 16 anos, quando eu contei para minha família, quando eu tive coragem de falar da questão LGBT abertamente, que eu era um homem gay, um menino gay naquele momento, um adolescente, aquilo foi muito decisivo, porque eu percebi que eu não tinha direitos. Que eu tinha que viver, de alguma forma, no gueto, numa condição ruim, sem a minha dignidade respeitada, eu não podia expressar o meu afeto. Então, eu acho que eu me via ali como um ser político que precisava me posicionar sempre. E essa própria expressão, sair do armário, é como se você saísse de um aprisionamento para você tentar ser livre. E eu acho que essa sua fala é muito importante, até para que os nossos ouvintes estejam atentos para saber como que foi isso e qual foi a receptividade da sua família. Então, a gente ressignificou, né, esse nome sair do armário, porque realmente o armário ele tem essa conotação de fechado, de escondido, de gaiola. Isso. E a gente sair do armário é a gente ser livre, é a gente se encontrar, né, a gente encontrar aquilo que a gente realmente é. E eu tive uma coisa muito positiva na minha vida, que foi a aceitação da minha família. Esses dias eu até gravei um vídeo contando como a minha mãe, ela recebeu a notícia, né? Que foi um dia super tenso da minha vida, que eu decidi falar assim, hoje eu vou contar pra minha mãe. Eu contei um dia pra minha mãe e pro meu pai. Vou ver lá, vou lá. Ela falou com aquela carinha assim, eu já sabia. Mas eu tava o dia inteiro muito nervoso e eu contei pra ela. E um outro dia eu contei pro meu pai, foi assim, muito próximo, e os dois foram muito queridos. Os dois falaram, olha, o que a gente quer... Minha mãe, o recado dela é estude. Estude para você ser alguém na vida. E o recado do meu pai é se cuide. Você precisa se cuidar, tem que tomar cuidado onde você anda, preservação, proteção. Foram os dois recados que eu tive que foram muito fortes para mim. Foi o recado da minha mãe e do meu pai para eu conseguir resistir, para eu conseguir viver com liberdade, né? Assim, a minha expressão, a minha sexualidade. Então, esse acolhimento na família, eu falo, eu só sou o que eu sou hoje porque eu tive acolhimento do meu pai e da minha mãe. Como é fundamental a família entender que o que passa dentro da gente é um sufoco. Se você não consegue colocar isso para fora e externar na dignidade que você busca por direitos e como você falou, a gente acaba se colocando no mundo à parte. E na hora que você é filho único? Não, somos 3 e minhas 2 irmãs são mais velhas que eu. E como é que foi a receptividade delas? Foi assim, primeiro mamãe e papai, né, contei pra eles, depois meu pai fez uma reunião com as minhas irmãs. Olha. Pra falar, ó, aqui é por aqui. Fábio é gay, não tem pra onde correr, e aqui nós temos que ter um espírito de aceitação, de coletividade, e elas também foram muito queridas, eu considero elas 2 simpatizantes / militantes da causa LGBT, então assim, isso nunca foi uma questão pra minha família,
Ao contrário, para minha família, eu sempre fui acolhido, sempre fui bem cuidado, protegido. Que importante E eu isso. dou sempre esse exemplo para estimular outras famílias a acolherem seus filhos e filhas, porque esse acolhimento é transformador, potencializa. Eu sei que às vezes o pai, a mãe tem medo, o familiar tem medo, às vezes o sofrimento dele é com a dor que seu filho vai sofrer. Porque sabe Mas como a sociedade está exposta, né? Exatamente, sabe que ele pode sofrer violência, que ele pode sofrer homofobia. Então, o fato dele acolher potencializa aquela pessoa a ter uma vida muito melhor. Então, eu sempre conto a minha história recomendando, olha, eu sou o que eu sou, eu tive a proteção que eu tive, o cuidado que eu tive, e isso transformou a minha vida. Então, você que é mãe, que é pai, que tá percebendo ali que seu filho é LGBT, ou que tem uma conversa começando em casa, você tem medo, você tem dúvida, procura ajuda. Procura grupos que possam orientar e tente acolher. O acolhimento é fundamental até para potencializar seu filho. Com certeza. E você tocou 2 pontos muito importantes, acho que seus pais trouxeram para você. Primeiro, você ter liberdade de aceitar quem você é e também buscar autonomia, educação e proteção. Então, você que é LGBT, entenda. Por maior liberdade e aceitação e inclusão que você tenha, é fundamental que a sua autonomia seja plena, para você ser senhor do seu espaço. Sim. E a educação transforma. Esse era o recado forte da minha mãe para mim o tempo todo. Olha que legal, muito lindo, muito lindo. E aí, desperto para o mundo, dentro da sua sexualidade, quando que enveredou esse caminho para se tornar um ser dentro do legislativo? Primeiro, eu entrei na universidade, eu entrei na UNB para cursar serviço social. Eu sou assistente social de carreira do GDF. E na universidade eu descobri a política. Não a política institucional, não ser deputado, mas a política como um instrumento de organização, a política estudantil, o movimento social. Você foi participante do movimento? Foi. Eu fui do Centro Acadêmico de Serviço Social. Sério? Fui coordenador-geral do Diretório Central de Estudantes da UNB. E ali eu percebi que a política, ela tinha uma capacidade de transformar a realidade. E ela é um imã, né? Vai chamando, né? Você vai fazendo a coisa coletiva. Perfis de espertos como o seu não tem como. Sim, passar. Aí nós vamos, a gente vai se organizando, né? Então, o movimento social, o movimento estudantil foi muito importante para mim, assim, para transformar a minha realidade. E na própria universidade, eu conheci o partido que eu sou filiado até hoje. Sério? Eu tô na política institucional no 2º mandato e desde os meus 18 anos, eu sou filiado ao PSOL. Eu sou fundador do PSOL. Porque o PSOL surge como uma dissidência do PT. Sim. E eu tô no PSOL desde o primeiro dia de existência do PSOL. Quando o PSOL foi legalizado, eu já era filiado ao PSOL. Então eu tô no mesmo partido. Enquanto o povo fica mudando de partido toda hora, né? Eu tô no mesmo partido desde que eu comecei. Existe uma fidelidade partidária, uma ideologia muito forte e marcante. Sim, né? eu tenho muita afinidade política, ideológica com o PSOL, então eu sou do PSOL desde o primeiro dia. E foi ali, né, que eu comecei participando do PSOL, participando do movimento estudantil, e mais pra frente a gente decidiu se organizar e ter candidatura, e aí eu disputei a eleição, disputei a eleição, perdi. Depois nós fizemos, num coletivo, disputamos a eleição e ganhamos a primeira eleição, que foi em 2018. Olha que legal esse exemplo que você está dando, da persistência em cima de um ideal. Não é porque você não tenha conseguido na primeira etapa que você tinha que desistir do sonho, né? É a persistência de você se reformular, ver o que foi certo, o que foi errado, buscar os combatentes, os afetos e os desafetos, até porque os desafetos nos fazem tornar melhor, né? Sim, exatamente. Porque quem é desafiado como você é, exatamente. Com certeza, então a gente começa... eu comecei, talvez no início, nas primeiras campanhas, com uma visão muito de eu só tenho que conversar quem pensa exatamente igual a mim. Na segunda campanha, terceira campanha, você constrói um campo de ideias que defendem um projeto político e social para a cidade, para o país. Então, é nesse grupo que a gente foi se ancorando, um grupo que defendia um projeto cultural, um projeto de educação. Não é as pessoas que querem me agradar só, as pessoas que me agradam. Não, são as pessoas que nos desafiam, as pessoas que pensam diferente da gente, que nos provocam. Então, esse coletivo foi se constituindo a partir disso, né? E aí a gente foi desenhando um conjunto de ideias que a gente se potencializou para defender. É interessantíssimo isso, muito legal. E agora, voltando um pouquinho no que você falou, essa história de você ter participado do movimento estudantil foi muito bom para te trazer um formato onde o ideal que você tinha visto lá quando criança já estava no seu sangue, né? Porque com esse perfil de se destacado, ia ser líder nato, não tem como, né? E vem cá, você chega ao parlamento,
Sim. Com a bandeira muito forte, escancarada, porque se eu falo, se é de axé, diz que é, o Fábio fala o seguinte, eu sou político, diz que sou, vamos lutar. Porque essa é a ideia da política, né? Você é um representante de vozes que às vezes são caladas e que não tem um eco. Como é que você se sente como responsabilidade por tantas frentes que você abarca? Ó, primeiro, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu sou uma pessoa LGBT. Falo desse tema com tranquilidade, porque sou fora do armário, etc. Eu tive uma dificuldade muito grande de dizer para as pessoas que eu não ia falar dessa pauta, só dessa pauta, que eu ia falar dessa e de muitas outras pautas. Porque as pessoas também querem nos colocar num lugar exclusivo. A LGBT fala de diversidade, fala de direitos da comunidade LGBT, não deixam você falar de outros temas. Então, a primeira coisa que nós fizemos quando chegou na Câmara é dizer: olha, nós somos um mandato de defesa da saúde, nós somos o mandato de defesa dos direitos das mulheres, do direito da população, da população negra, somos o mandato em defesa da educação. A periferia é muito A forte periferia. nisso. Enfim, a gente colocou todas as nossas pautas como pautas prioritárias. A gente começou a defender desde o primeiro dia do mandato, uma pauta que eu sempre defendi, tarifa zero, por exemplo, no transporte público do DF. Isso é verdade. A gente começou a fiscalizar a saúde pública. Eu fui relator da CPI do feminicídio. Então, para mostrar para as pessoas que não é porque a pessoa é LGBT que ela fala só dessa pauta. A pessoa LGBT tem capacidade política, intelectual de realizar e de falar sobre todas as pautas. Eu acho que foi o primeiro, a primeira homofobia estrutural, digamos, que eu tive que enfrentar sendo deputado quando cheguei na Câmara. Mostrar que, além de falar das pautas vinculadas ou relacionadas à questão LGBT, eu poderia falar de outras pautas. Eu acho que as pessoas criam muito estigma com isso, talvez como forma de querer te minorar, né? Te deixar menor diante de um universo. De colocar num canto, né? Colocar num canto de algo que não agrada à sociedade, mas que é importante ser dito. E você vem com essa arcabouço de entendimento, de projetos e de entender que a sua proposta vai além, é o cidadão, independente daquilo que ele sinta ou que ele precise para colocar. E isso eu acho que é muito legal naquilo que você traz pra gente. Não, foi muito legal. E é uma experiência que a gente vai aprendendo e vai ocupando o nosso espaço. Sim, total, total. Agora você falou, agora curiosidade minha, hein, gente? Como é que foi o primeiro dia no plenário, você sabendo que as pessoas poderiam pensar, lá vem um LGBT. E de repente você traz... Eu tava com a bandeirinha aqui. Já tava com a bandeirinha? Eu tava com a bandeirinha no meu paletó. Olha. Tava com a bandeirinha. O primeiro dia foi o dia da posse. É porque teve alguns primeiros dias. Teve o primeiro dia que eu pisei na Câmara, mas teve o dia da posse. Né? Dia 1º de janeiro de 2019, eu entrei na Câmara Legislativa do DF... muito orgulhoso, muito pleno daquele desafio, sabendo que a gente ia precisar fazer muita coisa, mas com medo. Portanto, a gente não pode negar o medo. O medo não pode paralisar a gente. Exatamente. Mas a gente não pode negar a existência dele, com medo. Medo porque nós estávamos iniciando o mandato, mas a gente estava iniciando o governo Bolsonaro. Muito então, no desafiador. mesmo dia da minha posse, tomava posse Bolsonaro como presidente do Brasil. E isso tinha a ver com atacar direitos das religiões de matriz africana, do povo de terreiro, tinha a ver com perseguir a população LGBT, tinha a ver com alguém que negava os crimes da ditadura, tinha a ver com tanta coisa. É verdade. Então aquilo me tocava muito. Eu dormia até cedo no Réveillon, que a posse era dia 1º, eu tinha que estar de manhã cedo lá na Câmara já organizando, e a posse era de manhã e depois às 3 da tarde era a primeira sessão, que é a sessão que elege a mesa diretora Solane, e os presidentes das comissões. A primeira, que é a sessão de eleição. Então, eu tava muito nervoso, muito tenso. Eu lembro que tava com refluxo. Nossa. Naquele dia de tão nervoso que eu tava da disputa e das disputas que viriam, né? Então, foi um dia ambíguo, sabe? Um dia cheio de emoções, assim. A tristeza do Brasil tá entrando no rumo que tava entrando e a alegria de ter a oportunidade de desempenhar o trabalho pela cidade. Assim, acho que era dúbio os sentimentos do dia. Eu imagino o quanto que isso foi desafiador. E você falou muito de uma temática que a gente usa dentro da nossa religião. Independente de você ter esse entendimento ou não. A gente cultua muito Ogum, que é o orixá da coragem, da determinação, do foco. E Ogum diz, não é que eu não tenha medo. A minha coragem tem que ser maior do que o meu medo para não me anestesiar. Sim. Porque eu tenho um compromisso para materializar. A sua fala remete muito ao que nós já temos aprendendo na nossa filosofia. Mas eu vou dar uma pimentada aqui, porque eu gosto de saber, porque você é muito positivo nas suas colocações, eu acho muito pertinente.
Como lidar com o discurso de ódio disfarçado de opinião dentro do parlamento? Nós temos que enfrentar. Eu acho que isso é muito importante. E eu tento enfrentar mexendo com duas conduções, digamos assim. Uma, muita razoabilidade. Eu me disponibilizo para o debate. Ah, vamos fazer um debate sobre qualquer tema. Ah, sobre a questão LGBT, sobre casamento igualitário. Eu me disponho para o debate. O debate político eu não fujo dele. Eu respeito muito a liberdade de expressão. Agora, o que a gente não pode, aí nós temos que enfrentar com muita dureza, inclusive, se preciso, criminalizando, como é o caso de buscar delegacia, qualquer tipo de crime, violência e discurso de ódio. Não dá. A liberdade de expressão, ela tem que ser absoluta, Única, mas não absoluta. pode ser utilizada como escudo para que os crimes sejam cometidos. Então, eu acho que é enfrentar o discurso de ódio o tempo inteiro, porque o discurso de ódio, ele tem uma coisa, ele parece inofensivo, porque a pessoa tá fazendo um discurso ali, então, mas o discurso de ódio, ele não tá agredindo fisicamente alguém, ele não tá apontando uma arma pra alguém, mas o problema do discurso de ódio é o dia seguinte, porque ele alimenta uma série de gatilhos na sociedade autorizativos para as pessoas cometerem crimes. E que vai gerar opressão naquele que está sendo discriminado. Exatamente. Então, o discurso de ódio contra as religiões de matriz africana, ele é plantado como uma semente. Então, a pessoa vai lá e faz o discurso, dizendo, demonizando, satanizando as religiões, não reconhecendo sua história, sua ancestralidade e tal. E aquilo ali lá na frente vira alguém agredindo e tacando uma bomba, tacando fogo num terreiro. Então, o discurso de ódio contra a população LGBT hoje é você falar, não, eu não aceito, eu não quero, pra mim não tinha que ter direitos, aí você vai escalando. Além da opinião, aquilo ali é uma adolescente LGBT sendo agredido daqui a uns meses numa escola. Então, o discurso de ódio, ele gera gatilhos de violência, ele é crime. Então a gente precisa combater e enfrentar. Não, e a sementinha que não pode germinar, né? Se você se cala, ela cria raiz, depois para você tirar é muito mais difícil. Por isso que a gente tem que enfrentar, né? É verdade, isso é muito importante. Você falou há pouco da questão da CPI do feminicídio que você foi relator. Como é que foi o impacto do que você viveu dentro desse processo? Nossa, foi muito difícil, porque a gente tem vivido esse fenômeno de violência de gênero extrema, né? Que é a violência contra a mulher. Isso está relacionado ao momento político que nós estamos vivendo, a naturalização da violência contra a mulher o tempo todo. Agora a ministra Marina Silva... que a gente acabou de passar ontem, né? Exatamente, violência política de gênero contra uma ministra de Estado. Você imagina o que não fazem com outras mulheres que não estão na condição, né? Na estatura da ministra de Estado. Quer dizer, a naturalização da violência política de gênero. Isso tem a ver com a violência de gênero, que é uma questão estrutural, e o feminicídio é mais um dos sintomas mórbidos nesse caso, porque tem a ver com a tragédia social que o feminicídio cria na família, na sociedade, né? Homens se sentindo autorizados a assassinar as mulheres, as companheiras, ex-companheiras, namoradas que não querem mais viver com eles. Então, assim, é uma teia onde o poder público tem sido muito precário, incapaz de atuar de forma correta. Então, foi muito difícil. Eu visitei famílias de vítimas do feminicídio, filhos órfãos do feminicídio, pude conversar com pessoas que tiveram o feminicídio tentado dentro de casa, pude conversar com mãe que viu sua filha sendo assassinada. Quer dizer, então foram histórias horrorosas e, ao mesmo tempo, visitando a rede de proteção, que é uma rede precária, sabe? Uma rede cheia de furos. E a CPI foi uma escola, um aprendizado muito grande, e a gente produziu um material muito robusto. São muitas recomendações, foram 6 projetos de lei aprovados pela CPI, fora outros projetos de outros parlamentares ou dos próprios membros da CPI, mas infelizmente o governo do Distrito Federal naquele momento, ele acolheu parcialmente. Muita coisa ele não fez, muita coisa ele não está fazendo. Por exemplo, nós aprovamos lá atrás o passe livre para mulheres temporário vítimas de violência. Agora que eles estão implementando. Nós aprovamos lá atrás a bolsa para os órfãos do feminicídio, que é algo para minimizar o sofrimento que eles estão vivendo. Até como forma de você resgatar esses cidadãos que de repente se sentem marginalizados e que perderam a sua raiz, né? E eles regulamentaram isso agora. Então, assim, além do relatório na mão, que foi a experiência da CPI para entender o fenômeno, nós temos que agora, junto com os movimentos de mulheres, o movimento social dessa cidade, mobilizar para que o governo entenda esse relatório e possa estruturar essa rede de forma efetiva. Então, uma forma da gente entender que uma das falhas que a gente tem é promover um debate mais pragmático em cima disso, porque é o que você falou. Passou, você acha que ficou esquecido? Eu acho que sim, e eu acho que
não é algo aleatório, é um projeto. Uhum. O projeto de silenciar esse debate o tempo inteiro para que as soluções não sejam encontradas, até porque a violência de gênero ela é pautada por uma estrutura de poder. Então não há interesse de quem está em cima, Sim. no topo dessa estrutura de poder, que ela seja invertida ou que ela seja mais igualitária. Isso tem né? muito a ver com o patriarcado, o machismo Exatamente. estrutural que existe dentro da sociedade. Nós temos que né? debater questão de gênero na escola. Total. Nós temos que debater questão de gênero nas profissões. Nós temos que debater questão de gênero em todos os lugares. Né? O feminicídio só não vai ser autorizado se a gente conseguir reequalizar. Né? Só não vai ser autorizado, que eu digo. Ele não é autorizado, mas eu digo autorizado do ponto de vista da cultura social. É normalizado, melhor. Uhum. Ele só não vai ser normalizado quando a gente tiver mais igualdade. Né? Quando a gente inverter, ou pelo menos criar um clima de estruturas de poder um pouco mais igualitárias. A gente vê até pelo que aconteceu ontem, por mais que a gente tenha avançado, existe algo enraizado dentro do ser humano, dentro do contexto do machismo brasileiro muito forte, né? Que acaba colocando determinadas vertentes em segundo plano. Né? É um retrocesso. Né? Faz tempo que a gente não vê uma ministra sendo tratada daquela forma. Aquilo é um retrocesso imenso, é inaceitável. O que essa extrema-direita está fazendo com a política institucional, né? Desqualificando as pessoas, suas histórias, né, com mentiras, com as fake news, é uma degradação da política que só tende a, de alguma forma, esvaziar a participação social. Isso é muito preocupante. Total, e ainda bem que hoje em tempos de internet está todo mundo publicizado, né? Sim. E antigamente a gente não tinha isso, né? Não, e mesmo assim, em épocas onde está tudo online, real time, a gente ainda pega uma coisa dessa, né? Lhe perguntar aqui um pouquinho, você falou exatamente sobre uma das temáticas, que é uma das suas pautas, que são as filosofias de matriz africana. Como que isso entrou na sua vida? Essa é uma história um pouco até engraçada, e muita gente fala, Fábio, como é que você entrou, né, na relação com essa agenda, com essa defesa, né? Primeiro, pelo compromisso com direitos humanos, que sempre foi um compromisso importante da minha vida, da minha trajetória. Eu trabalhei na pauta LGBT, trabalhei com defesa dos direitos da criança e do adolescente, trabalhei com várias pautas, enfrentamento à violência policial, direitos das pessoas do sistema socioeducativo. A própria sua formação já traz isso, né? Assistente social, né? Sim, exatamente. Já traz isso dela. Então, a nossa formação tem a ver com isso, a minha formação tem a ver com isso. Então, assim, quando eu entrei na política institucional, eu comecei a conhecer as lideranças de terreiro, né? Através da Dani Sanches, especialmente, que é de um terreiro de candomblé, e ela foi aproximando as lideranças de terreiro para que eu pudesse conhecer. Comecei a visitar os terreiros, comecei a conhecer as trajetórias, conhecer a tradição, conhecer a filosofia de vários terreiros e de ideias diferentes também, né? Que existem, né? Dentro do país, muitas convergentes, mas também há uma pluralidade dentro dos povos de terreiro, dos povos tradicionais, e a gente precisa olhar para essa pluralidade, compreendê-la, né? Não também entender como um bloco único, fechado, né? De ideias. Então, eu pude ter essa aproximação. Eu vim da igreja evangélica. Então, toda a minha formação foi na igreja evangélica, na igreja batista. Olha então, que interessante. eu também, na Batista? Na igreja batista. Eu também vim de uma formação que, de alguma forma, estimulava uma série de ideias equivocadas em relação às religiões de matriz africana, né? Pautado um pouco por uma retaguarda de estigmatização, de demonização dos orixás, estereótipos, né, que eram colocados estabelecidos. Disso, Então eu vinha com essa vivência, com esse local. Então mergulhar na compreensão dos terreiros foi muito interessante para mim, porque foi um processo de desconstrução. Então participar de uma festividade num terreiro, de saída das pessoas que estavam lá no preceito, e ver aquele momento entender de incorporar, universo, entender aquele universo, para mim foi uma transformação de mentalidade que me ajudou muito a criar interlocuções com pessoas que têm uma mentalidade atrasada ou que têm uma mentalidade de não compreensão. Porque eu já estive naquele lugar. Já não estava há muito tempo, né? Bem antes de ser deputado, mas já estive naquele lugar também porque a pessoa que muitas vezes não compreende as religiões de matriz africana, o terreiro de candomblé, de umbanda, a pessoa, ela em si, ela também é vítima de um sistema. Muitas vezes, porque ela pode ser o opressor também. Sim. Mas muitas vezes ela é vítima de um sistema que essas ideias estão naturalizadas. Que você pode demonizar, que você pode cometer racismo religioso, e a pessoa nem sabe, ela tá cometendo porque ela acha que aquilo ali realmente não é de Deus. Aquilo não é correto. O letramento é fundamental, né?
Exatamente. E aí você precisa criar pontes com essas pessoas. Não, isso aqui não é isso. Não é o que você está pensando, você precisa conhecer, você precisa mergulhar, você precisa entender a filosofia, você precisa dialogar com as lideranças e saber a transformação que elas fazem na comunidade. A empatia. A empatia ela é transformadora. Eu acredito muito na empatia. Né? Eu lembro que quando o deputado Jean Willis foi eleito, em seguida ele organizou, se eu não me engano, o primeiro seminário LGBT da história da Câmara Federal. Eu acho que um dos seminários, eu não sei se foi o primeiro, alguns dos primeiros, o tema era empatia, a verdadeira revolução. Eu não esqueço desse tema na minha cabeça, porque eu acho que a empatia é transformadora. Sabe? Quando gera você acolhimento, gera né? acolhimento. Quando você conhece, sabe, a liderança de terreiro ali, aquela liderança que faz um trabalho social incrível na sua comunidade, aquela que acolhe, aquela que tá ali para trazer saúde, orientação, que tem uma perspectiva pedagógica com a comunidade, de aceitação, de acolhimento. Você fala, caramba, isso aqui não tem condição, isso aqui é muito isso bom. é um centro de reabilitação, que a gente fala de reconstrução. Porque qual o estigma que se tem? Que as comunidades do povo de terreiro é simplesmente a questão da demonização, como se fosse só aquilo. Pelo contrário. Adivinhação aos estigmas. Adivinhação. Exatamente. Vai lá pra jogar macumba contra outra os pessoa. Outros, fazer o mal. Fazer o mal. E pelo contrário, é um centro de reabilitação de seres humanos, porque gera pertencimento, acolhimento, ensinamento, uma visão de integrar com o mundo, com o cosmos e com essa natureza. E hoje é uma das coisas da temática que o povo de Axé trabalha muito, a questão da responsabilidade ambiental, porque a gente depende da natureza. Então você vê que a gente tem pautas importantíssimas que vão muito além do que o sagrado, porque você tem que humanizar esse sagrado no dia a dia, no cotidiano, como você trata as pessoas, e isso a gente vive muito bem. Agora, é uma visão filosófica que nós não temos contato social, nem na igreja tradicional, nem na escola, nem nenhuma política pública, por conta de qual elemento? O racismo. O racismo é decisivo para afastar a gente das africanidades, para afastar a gente da nossa ancestralidade, e parte dessa negação da nossa história tem a ver com a negação das religiões de matriz africana, né? Porque é tentar construir aqui uma hegemonia das religiões cristãs eurocentradas, né? E negar completamente a história da nossa ancestralidade. Isso é importante, essa fala. A gente tem que realmente desconstruir esse estereótipo para entender que hoje nós estamos num modelo decolonial. Isso é fundamental, para a gente resgatar, sim, que existe conhecimento e cultura em qualquer diversidade. E isso é importante, né? Ainda mais num país que é tão plural como o nosso, exatamente, né? E eu sempre falo, as pessoas... Desculpa, não estamos aqui para atacar ninguém, mas as pessoas todas falam, eu sou católico da sala de estar, porque na cozinha tá todo mundo batendo um batuque, né? Exatamente. Porque todo mundo gosta, tá no sangue. Existe muita pluralidade, né? O povo vai... Demais, sincretismo, demais, pluralidade, demais, né? E eu acho muito bonito quando a gente viaja, sendo um pouco de Brasília, quando eu vou para Salvador, para o Rio, quando a gente consegue ver situações que é tudo tão plural, só que é tudo muito minorizado. A pessoa sai da Universal e vai pro terreiro. Exatamente. E convive tão bem. Porque existe uma coisa chamada respeito. A liberdade está no respeito. Sim. Eu não preciso ser igual a você, mas eu tenho que respeitar naquilo que você é. Sim, eu falo muito isso para as pessoas. Você não é obrigado a ser aquilo que você não é, mas você é obrigado a respeitar. E aí Maravilha. Eu acho que essa fronteira é a fronteira fundamental, né? Maravilha, gostei. Entendi um pouco como é que você chegou nesse universo. E, por favor, não saia, precisamos de você. Não, e tenho cada vez mergulhado mais, conversando com as lideranças e nessa relação política de entender, porque toda pauta funciona assim para mim. Ela tem uma... Sabe assim, todo mundo tem seus esquemas na cabeça, né? Sua forma de pensar. Então, a minha forma de pensar é, toda pauta que nós queremos avançar, a gente precisa organizar. Então, o que eu sempre falo com as lideranças, porque a liderança A e a liderança B não conversam há 10 anos. Todo mundo, nós precisamos conversar. Diálogo é fundamental. A gente precisa se juntar. Então, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Terreiro, dos povos tradicionais na Câmara Legislativa é para juntar a gente. É pra gente conversar, é pra gente se organizar e mostrar força. A gente fez a primeira roda de candomblé da história da Câmara Legislativa, já fizemos outras, né, depois da primeira, lá atrás, no primeiro mandato. Isso é o Marco Zero, hein? Isso é o Marco Zero. Depois a gente fez audiências públicas, sessões solenes, homenagens, mostrando a valorização do povo de terreiro, pensando... Nós aprovamos a lei, né, que enfrenta o racismo religioso no Distrito Federal. É uma lei no DF. Quer dizer, isso é um passo que só vem a partir da representatividade e da organização dos povos de terreiro. Maravilha. E isso é uma das bandeiras que a gente vê que você leva muito bem e que você se sente na comissão certa, Direitos Humanos? Sim, eu me sinto. Eu tô em 7º ano já, né?
Meu 7º ano na presidência da comissão e eu tô no lugar certo, né? Já tive oportunidade de sair dessa comissão para ir para uma comissão que tem uma estatura, é vista pela sociedade como mais importante. Por que você não vira presidente dessa comissão? Você foi o mais votado, né? Ou vai para a mesa diretora, não tive as pessoas indicando, orientando, se propondo. A Comissão de Direitos Humanos é onde eu tenho desenvolvido o melhor trabalho que a gente pode desenvolver como grupo, como mandato para a cidade. Não, e até porque tem resultados efetivos, né? Exatamente. Vai pegar a tua pauta nesses 7 anos, a gente vai ver tudo que foi realizado. E de repente tirar um pouco disso, eu acho que tem muito a sua cara. Você conseguiu implantar ali como se fosse no seu DNA. E as coisas fluem muito bem, a gente percebe isso muito claro, né? Os resultados têm sido positivos. Porque mas não você não foi seduzido para essa outra de maior envergadura dita, né? Não foi seduzido, não. Tem pé no chão. Eu acho que o pé no chão é importante também. Onde eu consigo realizar? Onde nós podemos realizar mais? Né? Não. E é interessante até porque a gente sente pela sua fala, por aquilo que você faz, tem a sua cara, né? A gente leva muito disso, seria como se você ficasse meio capenga, né? Sim, e também te colocam às vezes nos lugares que na verdade mais te inviabilizam do que te viabilizam, sabe? Sim. Se você ficar num lugar muito institucionalizado, você vão te engessar. Vão te engessar, você não pode se posicionar, você não pode se colocar. De repente, você uma vira visão muito estratégica até para você não perder a voz, hein? Exatamente. Maravilha, boa. Agora, falando um pouquinho disso de mandato, vamos lá. Você teve a maior expressividade que você poderia ter. Como é que foi ter recebido isso? Que retorno você sentiu da população pela votação expressiva que você teve? Isso foi surpreendente, né? Eu mesmo não esperava, de forma alguma, nem na véspera da eleição, nem no dia da eleição. Eu fiquei chocado do início ao fim, estado de choque, do início ao fim da apuração, que eu fiquei em primeiro lugar do início ao fim da apuração na eleição e com esse resultado, né? A votação mais expressiva da história do Distrito Federal para deputado distrital. Então, para mim, foi assim, um choque, mais um orgulho enorme, porque esse orgulho tem a ver com o reconhecimento do nosso trabalho. Exatamente. Que é um trabalho que a gente discute tudo no detalhe, sabe? A gente faz muita agenda de rua o tempo inteiro, a gente trabalha muitas pautas, porque a gente vai das religiões de matriz africana a fiscalizar a saúde, a edital de emendas na educação, a assistência social, a acompanhar servidores públicos. Então, é múltiplo demais as nossas pautas, só que a gente é detalhista. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente ficou numa longa reunião com a equipe do mandato para discutir o detalhe de como é que a gente vai se posicionar no vídeo, qual é a postagem que a gente vai fazer, como respeitando as pessoas, como a gente vai responder as pessoas nas redes. Quer dizer, a gente pensa tudo no detalhe, é tudo muito discutido. Que impacto isso vai reverberar para ver se não foge da sua linha de atuação, né? Exatamente. Então, foi um orgulho enorme, não só meu, mas de toda a equipe. O Gabinete 24 é um gabinete, assim, que eu tenho muito... Foi de propósito, né, o 24, O 24, né? Foi, na verdade, foi uma gracinha, né? Sério? Como me conta isso? Foi uma gracinha. Essa história é boa, porque é boa e demonstra um pouco as fragilidades que a gente ainda vive, né? Mas a gente estava numa reunião de sorteio dos gabinetes. E aí um deputado brincou, e quem vai ficar com 24? E aí na brincadeirinha dele eu falei, eu posso ficar, não tem problema nenhum. E aí o meu gabinete saiu do sorteio, eles me deram o gabinete, então fica com 24. Aí eu fiquei com 24, eles sortearam lá. Quer dizer, então foi uma suposta brincadeira, né? Mas que virou o Gabinete 24, que a gente tem muito orgulho. E eu falo isso, eu tenho mais do que estar deputado, né? Porque é uma coisa que tem passageira, estar deputado, essa maluquice de passar de 4 em 4 anos para uma eleição para desempenhar uma tarefa política, um trabalho. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com as pessoas que eu trabalho. São pessoas extremamente dedicadas, pessoas que têm uma militância, uma história, e também muitas delas uma dedicação, vão aprendendo no processo, as mais novas, as mais jovens. Então, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas pessoas também. Então, essa coletividade fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Como você é muito próximo da população, até que você falou que você tem pautas que você vai à rua, como que os jovens te encaram? Tendo essa questão da militância, que você é um militante, claro, e evidente, né? E como espelhamento, você vê pessoas que chegam a conversar, te abordar nesse sentido, eu me espelho em você, de repente eu tenho esse viés, o que eu faço, o que eu não faço, o que você orientaria para os jovens nesse sentido? Nossa, isso eu vejo muito, né, assim, eu sou muito abordado na rua falando, nossa, deputado, eu te admiro muito, tem gente que fica emocionada, que acompanha o nosso trabalho, que acompanha os discursos, as falas, né, às vezes os contrapontos que a gente tem que fazer na política, então a gente acaba virando uma referência, isso é uma responsabilidade, porque a gente não se treina para ser referência de ninguém, a gente
gente é ser humano, a gente comete erros, né? Então a gente está exposto, né, nesse processo, mas o que eu sempre falo é a gente precisa estar em coletividade, estar em grupo. Né? Eu sempre, desde os meus 16 anos, eu tive em grupo. Quando eu saí do armário, eu busquei o Estruturação, que era uma ONG LGBT. Participava do grupo de jovens do Estruturação, participava das reuniões semanais. Depois, com 18 anos, eu participei do centro acadêmico, entrei para o PSOL, fui do diretório central dos estudantes. Depois a gente teve um coletivo, saí da universidade, a gente tinha um coletivo de direitos humanos. Participei do Fórum de Justiça Juvenil. Todo esse arcabouço te deu estrutura para que você conseguisse apoiamento para você ter essa dignidade ou essa fala expressiva. Exatamente. A gente sempre trabalhou em coletividade. E eu acho que é isso. E eu falo muito para os jovens na universidade. E aí? O que você dá como dica de como eu devo me portar na política? Eu quero entrar para a política. Não pense em entrar para a política. Pensa em se organizar, vai participar de um coletivo, né? Tem coletivo do movimento estudantil, tem coletivo LGBT, tem coletivo de direitos humanos, de mulheres, tem roda de debate sobre temas acadêmicos, educação, saúde. Vai se organizar, vai conversar com as pessoas. Essa interação produz política e produz coletividade que tem capacidade transformadora. O movimento social foi fundamental na minha vida. Eu falo que o movimento social pode ser fundamental na vida da juventude, né? Assim, você tem que... Agora, óbvio que é um esforço. Sim. Você sair do seu trabalho ou da sua aula, igual eu fazia, participar de longas reuniões de movimento social, participar de movimento político, tudo isso... Entrega, é uma entrega, né? Então, mas é uma entrega que, do meu ponto de vista, valeu a pena e vale a pena para quem quer lutar por uma sociedade diferente. Fica a dica, gente. Os coletivos trazem retorno, né? E trazendo um pouquinho outra pauta que eu vejo que você também defende muito, mobilidade. O que é para você mobilidade com justiça social? Olha, eu acho que o que nós temos hoje no DF como exemplo, mas eu sei que a questão também é nacional, é uma mobilidade extremamente desigual, porque a mobilidade que é centrada no indivíduo, ou seja, o carro é o centro da movimentação humana, então assim, tudo é no modelo rodoviarista, quer dizer, vias sendo construídas o tempo inteiro, viadutos, para cada um tem um carro. Ela inviabiliza a cidade, ela inviabiliza o direito à cidade. Nós precisamos pensar uma mobilidade urbana que seja coletiva, com a valorização do direito das pessoas. Para isso você tem que ter mais ônibus de qualidade, você precisa ter contratos transparentes para que as pessoas possam acompanhar o processo da mobilidade urbana, você precisa ter mais trilhos, então mais estações do metrô, onde as pessoas têm mais dignidade. Existem muitos exemplos importantes no mundo. Entender a mobilidade e o transporte como direito tem a ver com essa defesa que nós fazemos, que é a tarifa zero. Hoje, 80% do custo do transporte coletivo no DF já é pago com os nossos impostos. Só 20% é pago com a tarifa, que a gente paga lá no ônibus. Então, é possível avançar para um modelo de tarifa zero. Tarifa zero onde a coletividade, quer dizer, o Estado financia a partir dos impostos que a gente paga 100% do transporte público, mas o usuário ele vai estar utilizando, porque isso é mobilidade, isso é direito à cidade, isso é coletividade. Então a gente jogar mais peso, prioridade no transporte coletivo e não no transporte individual. Essa é uma mudança de paradigma, é quase uma revolução muito do direito à cidade Brasília, que a gente precisa fazer. Até por ser uma das capitais com maior poder aquisitivo, qual é o sonho de qualquer jovem? Eu quero o meu carro. E aí o que acontece? Você vai congestionar a cidade, Sim. Porque cada vez mais o trânsito é um caos, e Brasília ainda tem uma facilidade, mas também quando emperra é um horror, e essa ideia é muito diferente e pode ser inovadora, né? O problema é você criar nas pessoas em Brasília um hábito querer trabalhar o coletivo e não o individual. Sim. Como é que você acha que a gente consegue fazer isso? Eu acho que uma estratégia para isso é a tarifa zero. Porque a tarifa zero você começa a pensar, eu vou para... De A para B, né? De A para B e eu vou como? Eu vou de transporte coletivo. Se ele tem qualidade, ao invés de você ir de carro, você vai de ônibus. Então eu acho que a tarifa zero é uma boa estratégia para você fazer o convencimento da população da aposta na estratégia do transporte coletivo e, além disso, de você trazer as pessoas para o sistema de transporte coletivo. Então eu acho que a tarifa zero nos domingos e feriados já tem sido uma experiência positiva nesse sentido. É fruto, isso aí foi implementado pelo atual governo? Foi, mas é fruto da luta histórica do movimento Passe Livre e dos movimentos sociais por mobilidade urbana. Então, é importante dizer isso. Então, é fruto desse processo. Então, a tarifa zero é um bom exemplo de que a gente pode trazer as pessoas para o sistema e convencer as pessoas que o transporte coletivo é melhor, mais saudável para a cidade que o transporte individual. Que não é que a pessoa não pode ter um carro, não é que as pessoas não podem ter mobilidade individual, não, mas que o transporte coletivo tem que ser a aposta do poder público. Não, e é até interessante isso, porque você pode fazer com que a população exija mais qualidade de transporte, porque ela passa a ser um usuário contumaz dele, né? Então tudo isso modifica, Exatamente. né? Quando você tem mais gente no sistema,
o poder público vai ter muito mais pressão para melhorar o E eu sistema. lembro que você postou na sua rede social, salvo engano, foi no carnaval. Gente, eu vou curtir o carnaval, mas tô indo em tarifa zero. Eu vi você Sim. pegando ônibus, tudo bonitinho. Sim, Você viu que eu te acompanhei, sim. carnaval. Falei, gente, fantástico. Tava todo achei- fantasiado. Eu achei E foi o primeiro ótimo. dia. Foi E muito, não, foi muito eu legal, vi. porque foi para E apresentar você para as fez pessoas. tudo. Você fez ali o seu itinerário todinho, utilizando, se divertindo com segurança Sim, na cidade sim. e vendo que o transporte podia E muita gente fez ir e vir, isso. né? E muita gente Não, fez foi isso, fantástico. né? E eu tenho visto até na própria comemoração da cidade. Quando você vê as pessoas, né, saindo um pouco da periferia, vindo para os shows que estão ali no próprio rodoviária e utilizando a tarifa, né? Sim. E todo mundo elogiando. Por isso que eu falo, de repente, se tornar isso de uma forma bem quanto mais, até uma forma da população de diminuir a Ocupar qualidade. mais, com certeza. E começa vai trazer a demandar diferente. mais qualidade também, né? Com certeza. Fábio, você falou aqui agora há pouco também que dentro do seu processo como assistente social, você trabalhava muito com a criança. Como é que é essa visão hoje dentro da sua pauta? Eu sou assistente social de carreira do GDF. Eu trabalho na Secretaria de Justiça. Eu sou da carreira do CAGE. Então, eu trabalhava com adolescentes que cometeram ato infracional. Adolescentes que estavam nas medidas socioeducativas. Trabalhei Nossa. no CAGE, No CAGE. trabalhei no CIAP, que é a Unidade de Internação de Planaltina, em São Sebastião, trabalhei no Recanto das Emas. Então, eu trabalhava no acolhimento, no atendimento direto a esses adolescentes e no acompanhamento das famílias deles. Então, ligava, fazia visita domiciliar, recebia os familiares na visita ou no acolhimento na unidade, atendia os meninos semanalmente nas suas demandas, entendendo desde a concepção da realização do ato infracional até todas as vulnerabilidades sociais, que é um papel do serviço social. Então, eu atuava no atendimento direto. E antes disso, eu tive uma experiência na universidade, participando de um grupo de pesquisa, o Violes, de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, e também na rodoviária, atendendo crianças e adolescentes em situação de violência sexual ou de outras vulnerabilidades. Então, eu tive essas experiências acadêmica e profissional com essa temática. Cheguei a ser presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do DF. Então, tive essa experiência, vice-presidente por um ano e presidente por um ano, representando a sociedade civil. E foi eu acho que assim, é uma área fundamental, os direitos da criança e adolescente, porque nós estamos falando de um segmento que as pessoas tratam como se fosse o futuro. Não. A criança e o adolescente é o agora já. Também é o presente e é um segmento que é tratado na sociedade como menor em direitos. Então a gente precisa garantir os direitos desse segmento e a proteção, né? Uma das grandes barbáries que a gente tem hoje na nossa sociedade é a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes, entre outras violações, o trabalho infantil. Então combater isso tem sido um compromisso permanente do nosso mandato. Você ter estado lá na base, tendo convivido com essas vulnerabilidades, talvez te dê essa visão mais ampla dentro dos projetos que você propõe, porque é diferente eu ter um mandato onde eu vou ter que legislar por algo que eu não vivi, não presenciei. E você teve lá em loco. Que caso, aí eu vou, né, um pouquinho mais profundo, que caso que ficou na tua memória que para você te acompanha até hoje, dentro dessa experiência? Tem alguns casos, mas eu não tenho dúvida. A primeira parte da pergunta, eu não tenho dúvida que essa experiência no chão da realidade mudou muito a minha visão sobre como proceder no dia a dia. Uma das grandes coisas que a gente coloca como método do nosso trabalho é ouvir a ponta, ouvir os profissionais que estão na ponta antes de apresentar um PL, antes de tomar uma decisão de um rumo, de outro, a gente chama as lideranças, chama as representações, os trabalhadores estão lá. Vai discutir saúde mental, vamos chamar o povo para ouvir o povo, que a gente não está lá na ponta agora. Exatamente. A realidade muda. Então essa sensibilidade de ouvir a realidade é muito importante. Agora, tem muitos casos de injustiças que a gente vê na realidade do trabalho. Eu acompanhei um caso logo que eu cheguei no CAGE. Esse caso para mim é emblemático, porque é um menino que ele estava sendo acusado de um ato, um jovem negro. Ele estava há 8 meses no entorno do DF. Ele estava no CAGE há 8 meses já. E eu comecei a atender ele e ele negava muito o cometimento do ato. E aí nós começamos a investigar junto com a Defensoria Pública porque ele negava que ele tinha feito. A família dele falava que ele não estava lá no dia do ato. E depois de 8 meses internado, num recurso, a gente conseguiu provar que não foi ele. Ele estava preso, porque é uma internação, mas é uma prisão, injustamente. Então, assim, também foi para mim um sintoma de que tem muitas injustiças acontecendo no sistema como esse, o sistema socioeducativo, depois também no sistema prisional, e que a gente precisa observar para cobrar que a justiça seja feita da forma correta, né? Especialmente quando a gente pensa na juventude negra e periférica.
a questão do racismo estrutural, né? Ou seja, é muito mais fácil eu entender de onde uma criminalidade pode vir por causa de suposição do que, na verdade, enfrentar o fato como ele tem que ser. Evidências e com as fatos. evidências e fatos, né? Isso é muito triste. Dentro da sua ótica hoje, educação também é um fator muito importante. Eu vejo, recentemente, você ali militando muito pela educação. Como é que você vê a educação no GDF hoje? Olha, nós temos hoje a política pública mais importante do ponto de vista do seu enraizamento. Hoje, se você falar numa política pública que chega em todos os lugares do DF, é a escola. Nós temos 705 escolas no DF, espalhadas. Se você compara com a saúde, que também é uma outra política pública muito grande, a gente tem 180 UBSs, que são os postinhos. Mas nós temos 705 escolas da administração direta. Então é muito mais. Então a escola hoje é uma unidade assistencial. Tem criança que vai lá e tem 3 refeições na escola, ou 2, depende no integral, às vezes 5, pegando uma fruta, um negócio. As refeições, é onde tem orientação educacional para a família, acolhimento, a aula. Então, a escola é uma vivência completa hoje. Ela tem um caráter assistencial também, além da própria educação como política pública. Nós precisamos investir em educação. Nosso mandato tem uma frente muito forte nisso, que é o edital para emendas parlamentares, porque a gente tem as emendas dos deputados para as escolas. Então, a gente coloca elas através de um edital. A gente vai contemplar esse ano 230 projetos pedagógicos para diferentes escolas, para mais de 180 escolas públicas do DF. Então, essa é uma coisa que a gente se orgulha muito. E, além disso, a gente também defende a categoria dos professores, né? Eles vão entrar agora numa greve, por exemplo, em defesa da educação, porque a gente está falando de uma categoria extremamente empobrecida. Os professores, eles estão, assim, numa situação hoje de salário, a média salarial de R$ 5.700, para uma pessoa que às vezes tem mestrado, doutorado, dedicou a sua vida para pensar a educação e o magistério, ganhando uma média salarial de R$ 5.700, sendo que tem gente no final de carreira, pronta para aposentar, que eu olhei o contra-cheque, ganhando R$ 7.800. Você dedicou a vida inteira à escola pública, e o governo do Distrito Federal precisa olhar para isso. E essa greve, eu sei que a greve é o último instrumento, o povo só faz greve porque não foi escutado. Então eu tô nessa campanha em defesa da carreira do magistério no Distrito Federal. A gente precisa olhar para os nossos professores com cuidado nesse momento, e a greve acaba sendo chamar a atenção. É o estopim, né? O estopim. Que é a única ferramenta que acaba tendo para chamar a atenção, né? E como que você vê, dentro de uma política de letramento, você instituir a visão do combate ao racismo estrutural dentro da escola? O que você vê que possa ser feito? Porque para a gente isso é importante, que a gente sabe que a educação é base, é que lá que se transforma. Porque eu tenho que olhar o outro de forma igualitária. E quando a gente não consegue colocar lá na ponta o olhar correto do outro, eu vou estar criando ou multiplicando o estereótipo que a gente sabe que a gente vive no dia a dia. Como é que você... Poderia haver alguma coisa ou alguma situação que pudesse ser isso de forma transformadora? Tem uma mudança que ela tem que ser, que ela é muito estrutural mesmo, né? A gente tem que começar, toda a nossa formação educacional na base, ela é eurocentrada. Então, esse é um problema. Você muito começa... Forte. Isso é muito forte. Você estuda a história da Europa o tempo inteiro, né? A geografia da Europa, né? A lógica do poderio dos Estados Unidos, a influência cultural e a hegemonia que esses setores têm em cima da gente. É o tempo inteiro isso. A gente precisa falar de história da África nas escolas. A gente precisa contar uma outra história que não está sendo contada. E eu acho que isso é muito importante. A escola precisa ser um espaço de desconstrução. Toda a escola pública do Distrito Federal e do Brasil precisaria ter um projeto permanente de enfrentamento ao racismo, desde o ponto de vista da questão estética a questões estruturais e de conteúdo, falando dentro de sala de aula a conteúdos interdisciplinares, desde falar do cabelo a falar das religiões de matriz africana, de tudo. Porque é na escola que a gente tem condições de construir cidadãs que sejam diferentes desses, para que a prática do racismo não seja uma prática comum como é hoje. Então, a escola tinha que ser assim, a gente tinha que jogar toda a energia que a gente tem para debater a questão racial na escola, desde a primeira infância. Eu acho que essa é a transformação que a gente podia fazer. O que a gente faz hoje? O contrário disso. A gente nega a existência do racismo, a gente finge que vive numa sociedade extremamente democrática. Que entende o respeito e o valor do outro, entende, mas na verdade... mas não entende. Você não entra a fundo. Porque é o não dito. É o não dito. É o mito da igualdade racial,
né, que é um mito, porque ele não existe, mas você não fala do assunto, você trata todo o caso de racismo na escola, xingou uma criança, uma adolescente, foi uma coisa pontual, a escola trata, enfim, em outras políticas públicas é assim. Por isso, né? Então, nós precisamos falar, temos que tirar debaixo do tapete o problema, entendeu? Porque se a gente não enfrenta, ele não vai ser resolvido. E a gente só vai enfrentar ele tendo política pública dentro da escola para isso. Eu falo muito isso porque durante um período a gente viu a instituição da lei que condicionava o estudo, né, da África, né, ou das religiões de matriz africana e indígena, mas a gente não vê isso de uma forma sistematizada que possa ampliar essa discussão, mas trazendo o quê? Abertura para que a história seja transformada. E eu acho que seria importante tocar nisso. E não adianta você colocar lá, igual nós temos a lei de estudo de África nas escolas, Isso. Mas e aí? Quem que vai dar essa aula? Tem que ter formação. A escola de aperfeiçoamento de professores, as universidades têm que ensinar as pessoas da história de África. Recentemente teve a professora Ana Flávia Magalhães, que é professora da Universidade de Brasília de História, ela fez uma pesquisa lindíssima sobre os pioneiros aqui da construção de Brasília. Porque os pioneiros que estão lá no museu, são homens brancos, né, que vêm ali de Juscelino, as lideranças. Ela trouxe os verdadeiros pioneiros de Brasília. Ela resgatou a matéria das primeiras edições do Correio Brasiliense, da fundação do Correio, que colocava ali os mulatos que construíram Brasília. E eram lá, esses eram os pioneiros, os que vieram mesmo. Ela foi construindo a história dos pioneiros negros dessa cidade, que foi quem colocou essa cidade de pé. Olha, então, assim, totalmente diferente daqueles homens brancos, só eles. Eu não tô dizendo que os outros também não foram pioneiros. Foram. Mas não Estavam foram no lugar só de eles, poder, né? mas não foi eles. Teve outros que colocaram a mão na massa e que foram apagados. Porque uma das formas mais cruéis, uma das engrenagens mais cruéis do racismo é o apagamento. Porque o apagamento não gera debate. O apagamento da história, da ancestralidade, o apagamento da história real do Distrito Federal. Esse apagamento dos sobrenomes, né, das realidades, das religiões. Então, para vencer o racismo, nós temos que vencer o apagamento. Isso é importantíssimo, maravilha. Você também teve um grande desafio que foi legislar na época da pandemia. Sim. Como é que foi isso para você? Foi muito duro, né? Porque o medo volta de novo, né? É o medo do que a gente vai viver. A gente via gente morrendo, a gente via gente que não sobrevivia a uma doença que parecia uma doença respiratória, simples, mas não era. Então, aquilo foi muito duro para todo mundo, né? Foi muito duro para todos nós, e estar na política foi um desafio enorme de reconstrução do nosso trabalho no isolamento social, assim como foi para toda a sociedade. Então, para nós também foi, com um adendo de responsabilidade de legislar e fiscalizar. Então, duas responsabilidades. Naquele momento, a gente reuniu a nossa equipe e numa discussão coletiva a gente resolveu montar o que a gente chamou de Ação Covid. Nós visitamos todos os hospitais que atendiam Covid no Distrito Federal, na Covid e no auge da Covid. Hospitais de campanha em tudo, né? Tudo, todos. A gente foi em todos os hospitais. A gente foi no hospital, a gente foi com um grupo de Sindicato dos Enfermeiros, Conselho Regional de Enfermagem, OAB, Comissão de Saúde da OAB, nós fomos em praticamente todos os hospitais. A gente entrava. As imagens mais cruéis, por exemplo, a gambiarra do oxigênio no Hospital Regional de Ceilândia foi filmado do meu celular. E aquilo repercutiu no país inteiro. Até em alguns outros lugares do mundo, porque aquela gambiarra era a demonstração que o poder público não tinha condição de atender de forma qualificada as pessoas naquele momento que a gente estava vivendo. Então, várias das dificuldades nós denunciamos naquele contexto, porque fiscalizar e denunciar foi fundamental, mas aquilo foi muito difícil. A nossa equipe estava na rua, num momento difícil, para fiscalizar, mas nós assumimos a responsabilidade que a gente tinha. E a coragem, né? Porque estava todo mundo vulnerável naquele momento, né? E saber lidar com algo que era tão inusitado. E aquela história, todo mundo pensa, pronto, a humanidade acabou, e é por aqui, vamos embora, né? Exatamente. Não tem muito o que fazer. E eu acho que, assim, a atuação na Covid, desde pensar isso, pensar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, pensar em potencializar projetos para a população em situação de rua na Covid, eu acho que foram uma série de medidas, né, que a gente conseguiu trabalhar no mandato, mas sabendo que a gente vivia naquela linha ali, né, naquela fronteira do medo, das dificuldades, né? Então foi uma experiência que eu posso dizer muito difícil para minha vida, assim, mas sem dúvida é uma experiência que deixou marcas fortes de aprendizado também. Não, e você entender como são as intempéries, que você estava lutando contra o invisível, contra o inesperado, não tinha política pública que resolvesse, mas tinha saída. Vontade, né?
Tinha que ter vontade, né? Tinha que ter vontade, a gente não via saída, a gente viu o verdade. desespero das pessoas, né? O desespero em relação ao isolamento social, o desespero em relação ao atendimento em saúde, enfim. Foi uma situação muito dura. E a pasta da saúde também é uma temática que te envolve bastante, né? Sim. E você já participou de comissões importantes nesse sentido. Como é que foi A Comissão de Direitos Humanos, ela trabalha muito com o tema da saúde. Ela tem é um dos carros-chefes da comissão. É o segundo tema que mais a gente tem denúncias na Comissão de Direitos Humanos, é o tema da saúde. E eu participei como signatário de duas propostas de CPI. Primeiro, a CPI do IGES-DF, que nós apresentamos junto com o deputado Leandro Graz, né, lá na legislatura passada, com o ex-deputado distrital Leandro Graz. E agora, eu sou o primeiro signatário da CPI da saúde na Câmara Legislativa. É preciso que haja uma CPI da saúde. A situação que nós estamos vivendo agora, né, da forma como é contratualizada a saúde no IGES-DF, a forma como o serviço tem sido prestado à população, é preciso que haja uma investigação, uma apuração dessa situação para que a gente tenha a resolução. Então, eu sou o primeiro signatário do requerimento de criação de uma CPI da saúde no Distrito Federal. Essa é uma comissão que ainda nós não temos a correlação de forças para que ela seja instalada. Porque é uma temática muito sensível, né? É sensível. É urgente. É urgente. É urgente. Eu visito muito as UPAs. Semana passada estava em uma. Fui na UPA do Gama. Cheguei lá todo feliz, porque a UPA estava vazia. Mas não estava vazia porque estava mandando o povo para casa. Porque só tinha um médico, era para ter 3. E o médico estava lá dentro atendendo um monte de paciente grave e agravando. Desde a sala verde à sala vermelha, que estava super lotado. E não conseguia atender porta. Só os casos gravíssimos. Então, nós não podemos deixar a saúde nessa situação. Ter um sistema diferenciado quando foi criado as UPAs UBS em Brasília, você acha que foi uma solução eficaz para o primeiro momento onde existia um surto de atendimento? Não, eu acho que as UBSs, elas são muito necessárias. As unidades básicas de saúde são os pontos de referência da estratégia saúde da família, né? E aí depois veio a criação das UPAs. As UPAs, elas nasceram nessa ideia de fazer o pronto atendimento e encaminhar para uma retaguarda hospitalar. Então você vai lá no pronto-socorro e vai para um hospital, para ficar no máximo 24 horas numa UPA. Hoje as UPAs têm sala vermelha que é praticamente uma UTI. Hoje você tem gente internada que passa 10, 30, 40 dias numa UPA. Que não era o foco, né? Que não era o foco. Aí a UPA não consegue atender porta. Porque se ela virou um mini hospital, ela não consegue atender porta. Então tem um problema hoje que é assim, ou você tem retaguarda, leito de retaguarda hospitalar para fazer o atendimento qualificado, você tem mais hospitais porta aberta, ou as UPAs estão virando mini hospitais e elas não vão dar conta de atender a população, porque elas estão superlotadas e não há médico que dê jeito para atender a porta, porque já não tem mais leito lá dentro para a pessoa ser atendida. É isso que nós estamos vendo todos os dias, visitando as UPAs. E esse exemplo desse retrato que você está trazendo, a gente vê Brasil afora. Isso seria uma demanda que não vou falar que é do Estado somente, né? Ou do Distrito Federal, mas uma demanda nacional. Envolveria o SUS? É uma demanda nacional, porque tudo isso tem relação com o SUS, mas eu acho que visitando e conhecendo algumas experiências que nós temos, o DF está muito atrás. O DF tem uma saúde muito ruim. A lógica de funcionamento da gestão da saúde no DF é muito ruim. Eu acho que isso é um problema. A forma como a gestão é feita, por exemplo, com duas cabeças, o SUS comandado pela Secretaria de Saúde, as UBSs e a maior parte da rede hospitalar, e o Hospital de Santa Maria, o Hospital do Sol e as UPAs coordenadas, geridas pelo IGES-DF. Então isso é um erro. Você tem aí uma divisão do comando, sendo que a Constituição fala que o SUS é comando único. Né? Você tem uma divisão do comando feito aqui. Então você tem um que tem mais dinheiro, você tem um que tem mais flexibilidade do contrato, você tem outro na penúria, com uma série de dificuldades. Então, eu acho que esse modelo de gestão também é ruim. Haveria como esse diálogo mantendo esse modelo de gestão? Não. Você acha que deveria ser uma coisa centralizada e que se centralizasse na base? Eu acho que tem que repactuar a gestão, né? Entendi. Mantendo o comando único do Sistema Único de Saúde. Você pode ter rede credenciada, rede parceira, pensar estratégias, mas com comando único, né? Essa repactuação tem que acontecer. E acho que tem que ter descentralização de recursos, como a gente tem nas escolas hoje, né? O PEDAF, o recurso direto na mão do diretor, o recurso direto na mão da regional. Eu acho que você tem que descentralizar recursos na saúde. Tem que ter o diretor do hospital com cheque na mão, né? Das antigas, com autonomia, com cartão na mão. Com o diretor da UBS, o gerente da UBS com cartão na mão, para poder cuidar das condições objetivas. Então, você tem que ter esse fluxo de recurso também acontecendo para melhorar as estruturas, porque você tem um problema de profissionais, mas você também tem um problema de estrutura de atendimento. E aí, se você tem os recursos descentralizados, você pode resolver muitos problemas de estrutura. Sim, que você tira o engessamento de muita coisa, né? E você consegue dar respostas mais efetivas e rápidas, né? Interessante. Muito bom, gostei.
Passando um pouquinho para um lado mais lúdico, vamos lá, porque a gente está em pautas que eu sei que você Sim. navega bem, né? Como você vê a formação de um cidadão para uma mentalidade que tem que ser inclusiva e que não exclua? Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu falo muito da escola, né? A gente joga uma responsabilidade tão grande pro coitado do professor Mas o motivo e para da ele ganhar mais. professora. É mais um motivo para ele ganhar mais. Mas eu acho que a escola é um espaço importante, né? Para você ter projetos de diversidade, projetos de inclusão, para você ter rodas de conversa e trazer as famílias, né? A gente vive um momento de extremismos, de fundamentalismos, onde até alguns setores de algumas religiosidades pregam a divisão, né? O ataque. Então, eu acho que a escola, sem dúvida, é um lugar onde você pode produzir conhecimento e você pode pensar na construção de um cidadão. Não é só lá, porque a criança e o adolescente, por exemplo, que é esse embrião, né? Ele é responsabilidade não só do poder público, que a escola às vezes é representada ali, mas da sociedade também, Sim. né? E da família. Então, é preciso compartilhar saberes, ideias de forma mais diversa, né? Então, Legal. eu acho que essa formação humana, a escola ajuda muito, né? Mas esse contato, discursos de inclusão, né? Enfrentar os extremismos, né? Esse extremismo que a gente tem vivido. Resgatar a família para ser copartícipe dentro dessa Exatamente, política né? de ensinamento, E né? uma família real, porque o povo às vezes fala de família e pensa na família da margarina, mamãe, papai e os filhinhos, uma família às vezes mais que não isso, né? existe, né? Tem a Não. família da mãe solo, a família da avó que cria os filhos, a família homoafetiva. Você tem tantas experiências São familiares. tantos modelos que têm que ser exatamente As abarcados, famílias, né? né? As famílias como elas são reais, né? Exatamente. E com suas vulnerabilidades. É na família que você tem violação de direitos também. Por exemplo, se você pega o caso da violência sexual contra a criança e adolescente, 70% dos casos do abuso acontece dentro de casa. Dentro da família. Então você não pode achar que a família é um espaço, um locus, um espaço perfeito. Não, a família tem suas vulnerabilidades, suas dificuldades, seus desafios. Então pensar a família real ajuda a gente também a lidar com o ser humano real. Sim, é né? desconstruir esse estereótipo e você tornar a coisa muito mais palatável, né? Exatamente. Isso é Aí você importante. formar para a cidadania, você formar para reflexão, para diversidade. Você falou uma coisa aqui, o nosso famoso embrião, né? A criança e adolescente, né? Gente, já estamos encaminhando aqui para o final do nosso podcast, que eu não posso também ocupar 2, 3 horas do nosso, né, do nosso participante aqui, bem que eu gostaria, mas a gente tem que ser rápido, que ele foi muito generoso abrir a pauta para a gente. Mas voltando nessa questão da educação, quando a gente fala do embrião, da criança e adolescente, é onde entra a cultura para você conseguir falar a linguagem do jovem? Sim, a cultura é muito importante. Eu falei da educação, né, mas não falei da cultura, né? A cultura é transformadora. Eu vejo, por exemplo, na comunidade LGBT, como o ballroom, as atividades dos coletivos drag, enfim, outros grupos têm sido tão importantes, a arte, a música, né? Como você vê que os jovens no sistema socioeducativo que eu trabalhei, como eles se engajam no hip hop, no rap, como aquilo é transformador, aquilo traz reflexão crítica, traz compreensão da realidade, como eles se veem naquele processo, porque eles veem a formação da sua realidade, eles veem a sua falta de condição de moradia, de saúde, de educação, né? representados, e esse discurso de indignação e de denúncia da realidade se materializa na música, na letra da música. Então, é muito legal. A poesia, no samba também, a organização das rodas de samba. Enfim, eu acho que a cultura ela é transformadora e ela tem esse impacto, que é um impacto lúdico, né, de lazer, de curtir, de desligar. De resgate de alegria, né? Da alegria, do sorriso, sorriso. Da dança, mas também a cultura tem essa reflexão dos problemas da sociedade, né? O hip hop é isso, o samba também tem denúncia, né? Tem denúncia na música, tem denúncia, porque também é espaço coletivo, é construção coletiva. Então, a cultura, ela é muito importante. Inclusive, nosso mandato investe muito em cultura nas emendas parlamentares, porque a gente sabe a importância da cultura como política pública. Maravilha. E a gente vê muito isso. Eu gosto muito dessa dobradinha, cultura e educação, que acho que a gente consegue atingir a linguagem do povo que está lá na ponta, para que você consiga resgatar esse ensinamento e saber que é muito importante. Estamos quase chegando no final, gente, não dá para não perguntar aqui e trazer nessa fala dele tão boa, pra vocês verem como ele é diferenciado, hein? Qual o futuro que você vê no papel das escolas e universidades como transformadoras da educação e de um jovem melhor? Olha, eu tive na universidade, né? E eu sei que a universidade é um espaço muito importante de reflexão crítica. Eu fui estudante da UNB e como a universidade foi importante para mim.
né, a leitura na universidade, a discussão com professores, a participação em grupos de extensão, em grupos de pesquisa, aquilo mudou a minha vida. Né? Foi muito importante para a minha história. Né? Então, a política pública de educação, desde a primeira infância até a universidade, a fase universitária, tem um potencial enorme. Não só, obviamente, para incluir essa juventude no mercado de trabalho numa condição muito melhor, né? Porque a gente sabe das dificuldades, da precariedade, né, que a gente vive no país em relação a essas questões, porque não é só o emprego em si, porque nós estamos num momento muito melhor em relação a desemprego e emprego no país, muito Sim. mais pessoas empregadas hoje e a taxa de desemprego baixa no Brasil. Mas quais são esses empregos, né? Então a formação ela é muito importante para mudar essa realidade, mas para além dessa realidade, também uma reflexão mais crítica e profunda da sociedade. Então acho que ela tem esses dois aspectos. Esses dois viés E muito é importante importantes. registrar que nós temos, já que eu falei de emprego e desemprego, que nós temos hoje o DF com acima do dobro da taxa nacional de desemprego. Quer dizer, nós temos 7% no Brasil, um pouco menos de 7%, aqui nós temos 14%. Então isso mostra, né, que isso precariza mais, não tem porta de entrada para os nossos jovens no emprego, muitos deles acabam em condições muito precárias de trabalho, então também é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. Dentro do que você falou, e é isso aí, eu vou puxar um pouquinho da minha época, eu não vou falar que eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, tá, gente? Mas vamos pegar quem está realmente com os números da política pública na ponta da língua. Você acha que Brasília tem um polo muito público, não tão diversificado no empreendedorismo, nas empresas, dificulta o mercado de trabalho para o jovem? Eu acho Por que ter isso... esse viés muito só emprego público, de ser extremamente funcional? Eu acho que aqui tem uma público. matriz de diversidade, de diversificação econômica muito limitada ainda, né? A indústria tem um peso menor, Isso. alguns setores têm um peso menor, e aí você tem o serviço público como uma meta para todo mundo, e ali, por outro lado, você tem um setor de serviços, que é muito forte, que presta serviço para a sociedade, bares, restaurantes e outros tantos serviços, é um setor enorme, mas um setor que precariza muito o trabalho. Né, o setor de serviço, porque o serviço é muito barato. Para baratear o serviço, você barateia as condições de trabalho das pessoas, o salário, você tem grandes jornadas, a gente está agora na luta contra a escala 6x1, que é uma luta legítima, Nossa, mas a esquerda agora já inventou que é mexer com o empregador, que é atrapalhar a vida do empresário. Não, gente, vários países do mundo, já adotaram eles não isso. gostam das referências europeias, vários países europeus já adotaram uma escala de trabalho diferentes, com 36 horas de trabalho. Aqui nós estamos em 44, nós temos que diminuir pelo menos para 40, com 2 dias de descanso para o trabalhador. Quer dizer, então, o setor de serviço é um setor que precariza muito o trabalho, a pessoa não tem tempo para levar o filho na escola, não tem tempo para abraçar, assistir um filme com o filho. De ter formação. Não tem tempo de estudar. De estudar, que é o de principal. Avançar na vida, de relaxar. Porque sem educação esse país não desenvolve. Não tem tempo de não fazer nada. Porque às vezes a gente só quer chegar em casa e não fazer nada. A pessoa não tem tempo, porque a vida dela é passar 6 dias trabalhando, e aquele dia que ela não tá trabalhando, ela tá trabalhando em casa. Fazendo o que ela tinha que fazer. Então, o fim da escala 6x1 é uma pauta importante, porque é o direito ali, é o direito à cultura, à vida, à saúde. A sociabilização. A sociabilização. E a renda região não vai acabar. Exatamente. Porque as pessoas vão ter mais oportunidade de se diversificar. De trabalho. E de trabalho em outras coisas também. É uma readequação estrutural que tem vários perrengues aí no meio. Eu sei que nada é simples, mas possível. Entendeu? É possível fazer o fim da escala 6x1 e melhorar a vida do trabalhador. Maravilha. Vou fazer uma última pergunta para que a gente possa encerrar o nosso podcast hoje. Fantástico, apresentando o deputado estadual Fábio Félix. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro e evidente. O que nós, Fábio, comunidade de matriz africana, podemos esperar de você? Olha, vocês podem esperar de mim, aí eu falo para todo mundo que é da comunidade, dos povos de terreiro aqui do Distrito Federal, do Brasil, um aliado de primeira hora na luta contra o racismo religioso todos os dias. Eu tenho muito orgulho da nossa lei, que já está valendo no Distrito Federal, que dá diretrizes para enfrentamento ao racismo religioso, que pune também as pessoas que cometem o racismo religioso, porque ele não pode ser tolerado. E a gente precisa se organizar junto, valorizando os terreiros, trabalhando para regulamentar os terreiros também no Distrito Federal, aqueles que querem, né, se regularizar, serem reconhecidos. Importantíssima essa fala do deputado, gente. Então a gente quer colaborar, o nosso mandato está de portas abertas na frente parlamentar dos povos tradicionais, e contem sempre com o nosso mandato, com o meu respeito, com a minha admiração. Nossa, que oportunidade que eu tive de conhecer
as lideranças dessa cidade, lideranças que têm me inspirado muito, né? Mãe Baiana, Isso. né? Que Meu beijo, Mãe Baiana, sempre Mãe Baiana, lembrada. meu beijo também, que é uma liderança, é uma referência para nós. Então, é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração enorme. E são tantas, né? O Tata, o Zentala, que também é uma referência para nós. São tantas lideranças, Pai Aurélio, enfim, que a gente poderia citar aqui, que são pessoas que a gente conhece e que sabem do trabalho. Lutam pela causa na comunidade há muito tempo. Há muito né? tempo. Então, eu queria deixar aqui o meu respeito e o meu mandato sempre de portas abertas. Essa, sem dúvida, é uma pauta prioritária para nós. Enfrentar o racismo religioso e defender os povos tradicionais. Que maravilha ouvir isso, gente, porque é importantíssimo a gente acreditar numa política que transforma pelo afeto. E deixa eu te contar uma coisa, antes de você encerrar, porque eu lembrei dessa história aqui, uma pessoa da política, né, um parlamentar, veio um dia perguntar para mim assim, depois de fazer uma sessão dos povos tradicionais, que a gente homenageou, que teve um monte de coisa que foi lindo, e teve uma roda de candomblé, perguntou para mim assim, eu tava vendo ali aquele evento no seu Instagram, sua mãe não fica chateada com você por você postar essas coisas, não? Aí Gente. Pra mim foi tão incompreensiva a pergunta na hora que eu. Mas ela ficaria chateada por quê? Minha mãe tá chateada por conta desse post? Não, esse envolvimento que você tem com esse grupo, sua mãe não fica chateada de você fazer essas coisas, defender essas coisas? Eu falei, não, óbvio que minha mãe tem maior orgulho de eu defender esse segmento, de eu estar junto com esse segmento, de eu respeitar as religiões de matriz africana, de eu compreender. Assim, eu demorei até a entender o que ela estava falando, dada a diferença de cognição, de entendimento sobre a realidade. Né, que essa pessoa estava falando para mim. A fala foi exclusiva, né? Então, assim, excludente, né? Mas isso é para mostrar como tem mentalidades, né, conservadoras, e não só conservadoras, ultraconservadoras e de apagamento de violência. Né? A pessoa acha que minha mãe vai ficar chateada. Então, o que essa pessoa não acha das religiões? Não, a fala dela é discriminatória, né? Totalmente discriminatória. E tentou passar para você uma coisa que é dela, né? Então, eu queria ela dizer, quis passar o reflexo para você do que é dela. Sim, minha resposta foi na hora, na lata. Eu tenho muito orgulho de estar do lado dos povos de terreiro do Maravilha. DF. Então, gente, ó, sabemos com quem a gente pode contar, isso é importante. Bem, gente, chegando ao final, é claro que não podia deixar de agradecer ao meu patrocinador, aquela empresa que veste o Bababoru, Babarricaule, trazendo artigos de primeira qualidade, a Toque Africano, a loja onde você consegue entender que a sua africanidade é presente e latente no Distrito Federal. Por favor, siga nas redes, @toque.africano, e vai ver a diversidade de cores, beleza e encanto que vão ressaltar a sua africanidade. E claro, Fábio, que a nossa patrocinadora ia trazer um presente para ti, para que você ressalte a sua africanidade e a extracionalidade está latente em você. Muito obrigado. Linda, ó. Toque Africano, vou conhecer, divulgar, porque nós temos que divulgar quem patrocina e fortalece projetos tão importantes como esse, né? Obrigado, com certeza. Muito legal. Muito obrigado.